Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia aqui, onde eu vou revelar a vocês os meus segredos de pintura em bolo. Eu sou o Vini Costa, especialista em bolos pintados. Vocês estão animados? Estão animadas aí para essa aula de hoje? Acho que não, né? Será que vocês estão aí querendo aprender a fazer a pintura na prática? Gente, preparei uma aula aqui muito especial para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar, e se vocês seguirem aqui todos os ensinamentos, todas as dicas que eu estou dando para vocês, conseguirão já fazer bolos lindos, iniciar aí na pintura em bolo, pintura de biscoitos, bolo verdadeiro, bolo cenográfico. Dá para aplicar em bolo de creme também, em chantininho, em buttercream. Perguntaram se dava para pintar em macarons também. Dá para pintar em macarons também. Doces diversos aí. Eu tenho alunas que fazem pintura em bolo de EVA. Usam as minhas técnicas de pintura e fazem em bolo de EVA. Bolo de biscuit, enfim, dá para fazer em tudo. Basta adaptar aí, obviamente, para cada material que vocês estão querendo pintar, mas dá sim. Tá bom? Então é isso. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho do que nós teremos na aula de hoje. Vou iniciar a pintura aqui na prática, diluindo corante, fazendo pintura, enfim, aquela coisa toda que vocês estão ansiosas aí, eu tenho certeza, para aprender. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já tenho 2 vídeos no meu canal do YouTube onde eu ensino tanto a fazer o desenho na folha e para transferir esse desenho para o bolo. Então, para que esse vídeo não fique tão longo assim, eu vou mandar lá no canal do Telegram o link de ambos para que vocês possam assistir, tá bom? Então é meio que um material complementar aqui desta aula. Eu vou mandar o link lá, vocês assistam, ou você também pode entrar no meu canal aí do YouTube e pesquisar, tá? Vai lá, Vini Costa Cakes, coloca lá no YouTube, você vai achar o meu canal e tem esses 2 vídeos lá, tanto para você fazer o desenho como para transferir para sua pasta, tá bom? Para sua pasta de açúcar. Mas eu vou mandar lá no grupo também do Telegram para vocês. Então, basicamente é isso. Deixa eu adiantar aqui que em alguns momentos do vídeo eu vou acelerar ou eu vou pular algumas partes. Mas calma aí, não se preocupa, não fique desesperado. Eu vou explicar por quê. Vamos supor que eu tenha que fazer aqui no meu bolo 20 listras, tá? Eu vou fazer 20 listras aqui na minha pintura. Não tem a necessidade de eu ficar aqui no vídeo o tempo todo mostrando para vocês as 20 listras, porque se uma é cópia da outra, basta eu ensinar, mostrar aí talvez 1, 2, 3 vezes como se faz. Como é processo de repetição, não tem por que vocês ficarem me vendo aí fazendo 20 listras, 50 listras, 100 listras, tá bom? Então, só para que vocês entendam, não tem listra nenhuma não, tá, gente? Mas tem alguns processos que eles são mais repetitivos. Então, para a aula ficar mais dinâmica, ou eu vou acelerar, vou ensinar primeiramente, aí eu vou acelerar enquanto eu estou aqui fazendo esse processo de repetição, para vocês não ficarem aí a vida inteira esperando eu terminar esse processo. Então, só para que vocês entendam isso durante aqui o momento em que eu estiver fazendo a pintura do bolo, para que fique mais dinâmico, preparei um conteúdo aí bem extenso, uma pintura bem legal, tá bom? Eu vou ensinar 2 coisas aí a vocês. A princípio, eu vou já mostrar como é que se faz aí meio que uma pintura mais plana, mais simples, tá? Primeira fase vai ser essa, uma pintura mais simples. Escolhi a Alice aqui no País das Maravilhas, que é uma personagem linda. E eu vou ensinar primeiro a se fazer aquele desenho mais tradicional, mais clássico dela, que é basicamente uma cor só. Não tem muito volume, não tem muita sombra. Então, se você quer fazer uma pintura mais simples,
Eu vou ensinar vocês a fazer essa pintura mais chapadinha, sem muita volume, muita luz, muita sombra, nada disso, tá? Então é uma coisa mais simples. E aí vem a segunda fase, que eu quero que vocês aprendam também a criar volume, luz, sombra, efeitos maravilhosos nessa pintura. Então a gente vai ter aí uma pintura bem completa, com várias dicas, vários segredos. Então fiquem ligadinhos aí em tudo que vocês vão aprender, porque eu tenho certeza de que vocês vão amar. Ah, e outra coisa, caso vocês tenham alguma dúvida aqui assistindo o vídeo, tem uma opção aqui na página mesmo, aqui embaixo, de vocês colocarem os comentários de vocês, ou se preferirem também, pode mandar lá no grupo, tá bom? No nosso grupo do Telegram a gente vai interagindo, e caso você saiba a resposta para a pergunta ou dúvida de alguém que tenha feito, fique à vontade de responder, tá? Minhas alunas aí já estão acostumadas, sabem disso, me ajudam pra caramba aí, me dando esse suporte, porque quando sabem uma resposta, quando eu tô dando live, fazendo live, alguma coisa assim, elas já ajudam umas às outras e eu amo isso, eu amo essa interatividade, eu amo vocês compartilhando o que vocês estão aprendendo aqui com quem está chegando aqui, com as novatas, quem chega aqui, as novatas, os novatos sempre são muito bem recebidos na minha turma aí de pintura e bolo. As minhas alunas são maravilhosas, então você pode deixar sua dúvida aqui na caixa de comentários logo abaixo do vídeo. E se alguém souber a resposta, fique à vontade de responder aí. E se eu achar que deve complementar ou corrigir alguma coisa, eu vou lá e corrijo e complemento também, tá? Tanto aqui, ou se você preferir, lá no nosso canal do Telegram. Então é isso aí, gente. Vamos partir agora aqui, então, para a parte prática da pintura em bolo de Alice no País das Maravilhas. Vamos lá, então. Vou dar aqui início à aula. Vou apresentar agora a vocês aqui os materiais que eu vou fazer uso neste momento. Eu tenho aqui a minha pasta já de flores aberta, não muito grossa, ok? Não precisa ter uma pasta muito grossa. Lembrando que se fosse diretamente sobre o bolo, vocês iam cobrir o bolo normalmente, como já estão acostumadas. Lembrando também que essa técnica aqui serve para biscoito de glacê real, técnicas de bolos fakes. Então, o método em si, ele serve para basicamente qualquer tipo de pintura, ok? Tanto para bolo verdadeiro, bolo fake, bolo de EVA, bolo de biscuit, biscoito aí de glacê real, enfim, a técnica é a mesma, só que vocês vão precisar adaptar para o material que vocês estão utilizando. Eu tenho alunas, seguidoras, aí, por exemplo, que elas fazem bolos fakes de EVA. E é possível, sim, fazer bolo pintado em EVA, bolos fakes, bolos cenográficos de EVA. E elas usam a minha técnica de pintura em bolo. Só que aí vão mudar a tinta, porque aí já não seria esse corante comestível. Tem que ser um corante próprio para esse tipo de material. Mas se vocês estão fazendo pinturas comestíveis, seja na pasta de flores, americana, pastilhagem, massa elástica, pasta de leite ninho, o glacê real, o glacê mármore, qualquer uma dessas bases comestíveis, aí vocês vão usar este corante. Conseguiram compreender isso? Se for um bolo de um outro material, um biscuit, um EVA, a técnica é a mesma de pintura, o método é o mesmo. Esse método é muito simples, muito versátil. Você pode aí aplicar em basicamente todas as decorações de bolos, sejam eles verdadeiros ou falsos, ou sobremesas também. Só precisam se atentar a isso. Mudar a tinta caso for necessário. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui tá a minha pasta já de flores, então ela tá pura, não tá adicionada com nada, porque pasta de flores não precisa adicionar CMC, nada, só abrir aqui e vou fazer uso dela. Passei já o meu desenho. Como eu falei com vocês ontem, eu tenho aqui, ó,
o lápis de desenho e o lápis tradicional, aquele que a gente tem aí já no nosso ateliê, no nosso estojinho, no nosso escritório, o estojo do seu filho. É um lápis comum, este é um de desenho. Não fiz uso desse lápis de desenho, eu fiz uso de um lápis aqui comum para mostrar a vocês que ele também passa com toda a facilidade aqui para a pasta. Então vocês não precisam investir num lápis de desenho. Tenho aqui a minha folha impressa com a imagem de referência para me servir de guia. Quando eu não preciso fazer vídeo, eu também não imprimo, ok? Eu vou usar a tela do celular para ter a referência, ou vou olhar diretamente para o computador. Sendo assim, eu tenho aqui um gasto a menos, eu não preciso fazer uma impressão colorida e gastar com tinta aqui de impressora, ou às vezes ter que pagar alguém aí para fazer essa impressão. Então, se você está aí trabalhando no dia a dia, faça como eu, não precisa imprimir. Eu só deixei aqui para que vocês possam também acompanhar junto comigo o processo do que eu estou fazendo aqui. Beleza? Pincéis aqui separados. Não quer dizer que eu vou usar todos, mas eu gosto de deixá-los aqui já, alguns pincéis que eu mais utilizo. E como eu falei na aula anterior, para essa pintura aqui, talvez 2 pincéis já seriam suficientes. Um fininho para a gente fazer detalhes aqui como lábios, olhos, e um outro para a gente fazer preenchimentos maiores como cabelo, roupa. Então também é uma pintura que não é grande, então você consegue aqui trabalhar nela aqui com pincéis um pouco menores, só para que vocês saibam, tá? Mas mais por questão de curiosidade, eu calculei essa pintura aqui mais ou menos para um bolo de 15 centímetros de altura, então seria mais ou menos um bolo de 15 por 15 e ela tá aqui com 18 centímetros de altura, tá ok? Porque eu gosto sempre que a minha pasta, meu desenho suba um pouquinho além do bolo, tá? Mas isso vai depender de bolo para bolo, trabalho para trabalho. Depende se tem um andar em cima, se tem alguma coisa mais, flores, modelagem no seu bolo também. Mas eu calculei aqui mais ou menos, serve aqui nesse caso para um bolo de 15 de altura. Então eu fiz este cálculo aqui na hora porque ela está com 18 centímetros de altura. Só uma questão de curiosidade para vocês, tá bom? Mas não se atentem muito a isso, porque não é muito importante aqui em sentido de aprendizado, não. Meu porta-tintas, aqui, lembrando que vocês podem usar forminha de gelo, formas, aquela recipiente de porta-ovos da geladeira, enfim, qualquer coisa que vocês consigam diluir esse corante. Corantes, por falar nisso, tenho aqui vários corantes da Luli Candy, eu vou falando para vocês quando eu for usando. Tá bom? Para não precisar aqui falar de todos os corantes que eu estou fazendo uso nesse momento, que eu acho que não tem essa necessidade aqui agora, até porque vocês podem se esquecer depois. Eu vou falar conforme eu for usando aqui quais cores eu vou precisar. Álcool de cereais, aqui para diluir esse corante. Um recipiente com água, só para tirar o excesso de corante aí quando eu precisar mudar de cor. Um paninho Perfex aqui limpinho para retirar a umidade da água do pincel quando eu usar aqui para retirar excesso. Então é basicamente isso. Qualquer coisa a mais que eu for usando aqui, eu vou falando para vocês. Aqui é simplesmente uma plaquinha, tá? Vocês podem deixar em cima do tapete de silicone, de qualquer coisa. Eu tenho essa plaquinha aqui já, que depois já posso recortar também essa imagem aqui sobre ela sem nenhum problema, porque é uma placa de corte. Então, é basicamente isso. Vou iniciar aqui, ó, por um corante chamado Cor de Pele. É o nome do corante. Ele se chama Cor de Pele, que é essa cor de pele clara, aqui nesse caso. Então, se vocês quiserem comprar, precisam procurar por este nome. Vou pegar um pouquinho aqui, colocar aqui no recipiente. Ele rende bastante, então peguei um pouquinho só. Se for necessário, eu adiciono mais. Daqui a pouquinho eu adiciono mais. Então, vou iniciar já pela pele aqui, do caso da
Alice. Vocês podem começar por qualquer parte do desenho, ok? Vocês não têm aqui a obrigação de começar pela pele. É mais um costume meu. Só uma observação aqui, eu acho esse corante cor de pele um pouco rosado demais. E a referência que eu estou usando aqui hoje da Alice, ela não tem uma pele tão rosada, é um pouquinho mais puxado para o amarelo. Então o que eu vou fazer aqui é colocar só um pouquinho de amarelo, inclusive o amarelo que eu vou usar daqui a pouquinho já para fazer o cabelo também. Então vou colocar um pouquinho só do amarelo. Porque a gente consegue fazer cor de pele misturando aí amarelo, vermelho e branco, ou laranja e branco, porque laranja é a mistura, né, de vermelho com amarelo mais branco, rosa e branco. A gente consegue fazer cores de pele. Deixa eu aproveitar. Como eu fiz uma mistura, quando eu faço uma misturinha, aí é melhor até que você faça um pouquinho mais para ter a certeza de que não vai precisar de mais depois. Então já faço a quantidade suficiente, porque já fica do jeito que eu quero. Aí se não corre o risco de acabar. Porque se acabar, eu vou ter que fazer a misturinha de novo. E aí pode ser que eu não consiga um tom tão parecido quanto. Nesse caso aqui, acho que não seria nem tanto problema, que é uma misturinha mais simples, mas fica já a dica para vocês, tá? Quando vocês precisarem fazer misturas de cores, vocês podem fazer isso. Eu vou fazer um teste ali do lado. Eu sempre deixo aqui, ó, pasta sobrando para fazer um teste. Lembrando que essa cor, ela leva um tempinho para que a gente consiga enxergá-la de verdade. Quanto mais álcool tiver, mais vai demorar um pouquinho para evaporar. Mas isso aqui é questão, às vezes, de segundos, tá? Não é, tem que esperar 5 minutos, não. Segundos depois, ou 1 minutinho depois, a gente já vê como está essa cor real, porque ela se revela. Algumas cores aqui, elas têm uma leve variação assim que elas secam. Diluí aqui com esse pincel, mas eu percebi que ele está muito grande para essa pintura, tá? Ele é um 6 da Ceramic. Essa marca Ceramic tem uma quantidade muito grande de cerdas por pincel. Vou fazer aqui o uso do número 4. Número 4 aqui da Ceramic também. Então tá legal, tá? Tá mais ou menos próxima aqui da cor da Alice, mas eu preciso desde desse momento aqui falar uma coisa para vocês. Não se preocupem tanto com essa imagem aqui, tá? Ela é apenas uma referência para eu saber o quê? Que o cabelo dela é amarelo, que a roupa nessa parte da roupa é azul, que aqui é branco, que tem um bracinho escondido ali, às vezes eu posso acabar esquecendo aqui no meio dessa imagem. Aqui aqui embaixo tem sombra. É mais para eu saber, aqui tem sombra, então é um guia. Não quer dizer que eu tenho que fazer absolutamente igual, tá? Não tenho essa obrigação nenhuma
de fazer com exatidão, porque aqui é um trabalho artístico feito por mim, então eu não tenho essa obrigação de fazer um desenho que ele tem que ficar idêntico. Porque se eu tivesse essa obrigação de ficar idêntico, é melhor que eu use um papel de arroz, um scrapbook, ok? Eu não tenho obrigação de ficar idêntico. É simplesmente um guia. Então já começa por aí, tá? Não fiquem aí preocupados. Meu Deus, tem que ficar igualzinho. Se não ficar igualzinho, eu estou fazendo errado. Não se preocupem muito com isso, não. Uma dica aqui, ó. Sempre sigam o próprio movimento, olha, da pintura, especialmente quando é um corpo humano aqui, quando é um personagem humanizado. Porque pode acontecer, sim, de ficar marca do pincel. Super normal, porque se a gente está usando pincel, pode ficar pinceladas, né, gente? Não dá para fugir muito disso, não. Não dá para querer usar pincel e achar que não corre o risco de ficar marcas do pincel. Então, eu gosto sempre já de seguir o desenho, o formato do personagem, porque ficando uma marca aqui do pincel, pelo menos vai seguir o formato do personagem. E aí, nesse caso, se torna muito mais imperceptível para quem está olhando as falhas naturais do seu desenho, tá? Ninguém vai fazer uma pintura perfeita, porque aí não seria uma pintura, gente. Não seria uma pintura em bolo. Lembrando que aqui é uma pessoa que está fazendo. Cada um que fizer vai colocar a sua identidade artística. Quando eu digo de identidade artística, é o seu traçado. E pode ser que eu ache que essa cor aqui já esteja suficiente, mas pode ser que eu diga, não, eu quero um pouquinho, essa pele um pouquinho mais escura. Enfim, então, cada um vai ter uma percepção um pouquinho aí diferente do seu trabalho e vai imprimir a sua identidade artística. Então, não fiquem aí achando que não terão qualquer tipo de falhas. Às vezes é uma característica nossa também, tem o pincel, a mão um pouco pesada, e aí você vai ter que treinar um pouco mais. Você sabe que tem uma mão um pouco mais pesada, você vai precisar treinar um pouco mais isso para deixar sua mão leve, e isso é possível, tá? Eu, por exemplo, na hora de escrever, minha mão é super pesada. Eu não consigo escrever com a mão leve, ao ponto assim de que se você olhar 3 folhas depois de onde eu escrevi, você vai enxergar o que eu escrevi lá naquela página. Então, se você procurar, se eu escrever num caderno, você olhar 3, 4, 5 folhas depois, se bobear, você consegue ler o que eu escrevi, porque eu tenho uma mão muito pesada para escrever. Mas na hora de fazer a pintura, eu me treinei a fazer uma pintura suave. Aqui eu tô com um corante, ele não chega a estar completamente aguado, ele está cremoso e ele vai mudando também a textura dele aqui conforme eu vou trabalhando. Eu estou no ar-condicionado, aqui tem luzes bem em cima desse desenho que vai fazer com que esse álcool evapore mais rápido.
Então, tem isso também. E aí eu posso ter que colocar mais ou menos álcool. Não posso fazer um corante completamente aguado, porque aí eu estou fazendo uma pintura daquelas bem aquareladonas. Seria esse caso, né? Se eu quisesse fazer uma pintura super aquarelada, que você vê as manchas do corante propositais. Sabe, pintura aquarelada, que você vê as manchinhas assim da água ali na tinta? Que no caso seria do álcool, né? Mas não é o que eu quero. Então eu não posso estar com esse corante aqui completamente aguado demais, senão eu perco o controle. Às vezes eu passo aqui e ele se abre e vai parar na outra parte da pintura e não é o que eu quero. Eu quero ter o controle. Então, além disso, eu sempre tiro o excesso também aqui, ó. Eu tiro o excesso para ter um controle maior. Toda vez que é uma parte um pouco mais delicada também, que o pescoço é uma parte estreita, eu levanto bem o pincel para que ele encoste só a pontinha. Encostando só a pontinha, eu consigo ter um controle maior aqui do que eu estou fazendo. Lembrando que de vez em quando você vem aqui também, ó, dar uma misturada, tá? Nesse corante, porque ele pode se separar um pouquinho aí desse álcool, que é super normal, tá? Quando a gente está trabalhando com qualquer coisa líquida, a gente deixa ela ali por um tempo, o que tem ali pode se assentar. Então, de vez em quando, se você achar necessário, você dá uma olhada ali, você começa a perceber se eles estão se separando. Especialmente quando o corante está muito aguado. Quando ele está muito aguado, a tendência é o pozinho descer ali e ficar mais o álcool em cima. Às vezes eu uso isso até a meu favor, porque como o corante desceu e ficou mais o álcool em cima, aquele álcool de cima está um pouquinho mais clarinho. Então, às vezes, dependendo do que eu quero, eu uso o álcool que fica meio boiando, entre aspas, aqui. Tá? Mas isso aí, não se atentem tanto para isso não, tá, gente? Não se preocupe. Ai, meu Deus, é muita coisa para eu lembrar. Isso é coisa de percepção. Você observa na hora, quase que automático. Quando você está pintando, você vê, o corante desceu, mas tem um álcool aqui, um líquido aqui, mais clarinho. Eu preciso fazer uma pintura aqui um pouco mais clarinha. Aí eu só encosto ali naquele álcool que está flutuando para usar aquela cor mais clarinha. Mas isso é coisa de momento, não se preocupem disso não, meu Deus, eu tenho que ficar lembrando disso, eu tenho que ficar lembrando de nada. Viram que, gente, sobrou muito, inclusive. E até um pouquinho exagerado, né? Eu fiquei com medo aqui de acabar faltando aqui, porque quando é mistura, às vezes é melhor sim sobrar um pouco, tá ok? Melhor sobrar do que eu ter que fazer de novo aquela mesma cor que eu fiz no início. Já que eu misturei cores e não é uma quantidade aí pesada, exata. Tem 100 grãozinhos de amarelo para 200 de cor de pele. Não é nada disso. A impressão que pode dar aqui nesse momento é que essa cor de pele esteja um pouco escura. Às vezes isso acontece quando vocês estão trabalhando. Minhas alunas sempre ficam assim em aula: meu Deus, está muito escuro, está muito rosado, não era o que eu queria, eu vou fazer de novo. E eu falo: não se preocupa, continua pintando, que depois, quando tiverem outras cores também nessa imagem, tudo se equilibra, a sua percepção visual vai se equilibrar. A única coisa que tem aqui para que vocês analisem de cor é a pele. Não pode ser que vocês falem: nossa, essa pele está bem mais forte do que a pintura de referência. Mas a pintura de referência tem outras cores ali, tem azul já, tem amarelo.
e várias outras cores, sombreamento e tudo. Então a gente depois muda um pouquinho essa percepção. Vocês estão vendo que eu estou voltando aqui e passando o corante de novo em alguns lugares, né? Porque é aquilo que eu falei, o corante ele seca segundos depois, às vezes 1 ou 2 minutinhos depois, e eu já mudo aqui, e eu já percebo que eu preciso passar novamente. Esse corante é igual pintar a parede. Percebo que eu preciso passar mais uma vez para que não fique branquinho, uma pintura aqui quase transparente. Então, porque às vezes eu ainda consigo ver a parte branquinha da pasta, não é o que eu quero, especialmente em cores mais claras. Pode ser que isso geralmente acontece com um pouquinho mais de frequência aqui, eu ter que passar mais de uma vez. Para que fique uma cor mais harmoniosa. E de novo, aquilo que no início parece defeito, às vezes você fala, meu Deus, ficou marca de pincel, aqui está um pouquinho mais escuro. Quando você for adicionando outras cores, sombra ainda que vem nessa imagem e tudo mais, o que tem de falha inicial vai sumindo, ok? Então não tenham aí tanta preocupação se vocês perceberem pequenas falhas nesse momento, não, que elas vão se tornando mais perceptíveis, vão se disfarçando ao receber outras cores, tá? Mas façam com carinho essa parte aqui. Fiz essa parte inicial da pele, só ainda não é sombra. Depois vem sombra aqui, ó, porque tem lugares aqui que eu consigo sentir, ó, que é um pouquinho mais fundo por causa dos olhos. Aqui tem sombra do cabelo também. Então eu tenho a sombra do cabelo, tenho a sombra aqui no pescoço, eu tenho sombra nesse braço aqui de trás, aqui ó, tem sombra também, aqui um pouquinho mais de sombra, mas isso vou deixar para depois. Agora eu vou me atentar somente a isso. Vou usar aqui o corante agora amarelo. Para o cabelo. Então, eu tenho ali duas tonalidades de amarelo, se vocês perceberem. Tem uma cor mais clarinha e uma outra mais escura para a sombra. Vou usar aquele pincel um pouquinho maior. Tem um espaço maior a ser preenchido também aqui. Olha, de novo, eu vou seguindo o movimento do próprio cabelo. Estão percebendo isso, né? Ao invés de fazer isso aqui, ó, gente, sabe, ir para direções diversas aqui, eu mantenho, ó, o formato do cabelo. De novo, vou repetir porque se ficar marca da pincelada, especialmente aqui em caso de cabelo,
vai parecer que é uma mecha do cabelo da Alice. Agora, se eu faço assim e fica uma pincelada assim, as pessoas vão perceber que foi uma falha e não vão achar que foi proposital ali. Esse amarelo que eu estou usando é um amarelo bem clarinho, então ele vai me servir de base. Sempre, cuidado na hora de desfazer os grãos do corante, nada de ficar batendo o pincel. Sempre usem aqui esse movimento mais circular, como se fosse um movimento de uma batedeira, porque aí você empurra os grãos contra o seu recipiente e eles vão se desfazendo, ao invés de você ficar batendo assim para estragar o seu pincel. Você não pode ficar batendo com a ponta dele que você estraga. Conseguem perceber que às vezes fica, a gente percebe aqui, já tem uma diferença grande de cor. Mas quem olhar vai achar o quê? Se eu deixasse isso aqui do jeito que tá, foi proposital porque é a cor é a mecha do cabelo dela, é o volume do cabelo dela. Então, sempre seguindo o movimento, seja na pele, seja no cabelo, seja um objeto também, não precisa necessariamente ser os traços aqui de uma pessoa, como o cabelo, o corpo de uma pessoa. Se vocês observarem, é muito fácil fazer pintura. Eu preciso me guiar aqui pela minha referência. É quase um quebra-cabeça. Eu tenho que preencher aqui as peças colorindo. Que eu preciso colorir. Aqui, se vazar um pouquinho para fora, nesse caso não tem problema. E depois eu vou recortar. Mas, se você estivesse fazendo diretamente no bolo, seria ideal até que vocês trocassem o pincel aqui nesse momento, talvez, se acharem que esse pincel está muito grande para preencher aquela parte ali. Esse pincel ele é bem pontudinho aqui na ponta, ele tem uma ponta mais fininha, mesmo ele sendo grande. Então, depois com o treino, você começa a fazer uso disso, ao invés de apertar muito o pincel. Vocês viram que aqui eu apertei mais o pincel. Nesse caso aqui, que é uma parte mais estreita, um pouquinho menor a ser preenchida, eu estou usando a ponta. Esse pincel aqui, de novo, é o pincel de número 6, aquele que eu estava usando no início. Então, eu fiz uso do 4 para a pele. Aqui no cabelo eu estou usando o 6. Olha o que eu estava falando aqui. Aqui eu posso apertar um pouco mais esse pincel, que eu tenho um espaço bem amplo para ser utilizado. Então, o mesmo pincel, eu consigo preencher espaços maiores e um pouco menores. Poderia também fazer com esse pincel que eu estava fazendo na pele, tá? A única diferença é que vai demorar um pouquinho mais para você preencher, mas caso você não tenha um pincel um pouquinho maior como eu tenho aqui,
você consegue também fazer esse preenchimento. Aqui eu estou fazendo a cor de base do cabelo. Esse cabelo não vai ficar assim, loiro, clarão, desse jeito não. Vocês podem observar aqui que ele é um pouquinho mais escuro. Eu estou usando uma cor, gente, que na verdade é um amarelo bem clarinho, não tem nem nome, tá? Esse corante aqui, ele não veio nem com nome, ele só tem uma numeração ali, 37, mas é simplesmente um amarelo. Vocês podem usar o amarelo que vocês tiverem aí, porque algumas cores às vezes não fazem tanta diferença assim não. Porque o cabelo dela é loiro, é amarelo, não é um amarelo muito específico. Ai meu Deus, eu tenho que usar aquele amarelo específico. Ou o cabelo dela é laranja ou vermelho, como é o caso da Ariel, que aí começa, por exemplo, a Ariel, né, que é ruiva, aí ela começa a ter uma cor ali um pouco mais específica. Não é simplesmente o amarelo, é um laranja. Às vezes é um laranja um pouquinho mais vivo. Para vocês terem ideia, na Ariel do curso, que faz parte do meu curso online, eu usei 6 ou 7 cores para fazer o cabelo dela. Então ele ficou muito volumoso, cheio de luz, de volume. Ele ficou bem legal, assim. Mas aí eu precisei utilizar várias cores ali para ensinar a fazer todo esse volume. Que eu vou usar basicamente 2 cores só nesse cabelo da Alice, porque ele é um cabelo volumoso. Aqui a gente tem esse volume no cabelo. E eu usei 2 cores. No da Ariel que tenho no curso, disponível no curso, eu usei acho que 7 cores para fazer o cabelo dela. Ficou um cabelo bem lindo, lindo, cheio de volume, cheio de luz e sombra, de contraste, movimento, porque aí ganha movimento também, né? Quando você trabalha bem luz e sombra, você também tem bastante movimento no seu desenho. Especialmente a Ariel, né, que está no fundo do mar, que tem um cabelo com bastante movimento por causa da água e tudo mais. Então lá eu usei bem mais cores para criar todo esse efeito. Aqui então, pele pronta, base da pele pronta, base do cabelo pronto. Se ela fosse uma Alice aqui sem volume nenhum, uma pintura mais em 2D, poderia assim dizer, que ela está um pouquinho puxada aqui para um desenho quase 3D, que ela tem um pouco mais de volume. Aí eu preciso adicionar sombra, tá? Mas se a gente perceber alguns desenhos claros, aí até mesmo da Disney, clássicos, alguns desenhos clássicos da Disney, eles não têm volume assim, luz e sombra, às vezes são desenhos chapados. Então pode ser que você queira aí fazer um desenho chapadão. E aí seria basicamente o que eu estou fazendo aqui. Vou pegar aqui um pouquinho dessa cor aqui linda, que ela se chama Coral, que é bem parecida. Tomar cuidado, tá, gente? Eu estou mostrando aqui para vocês, vão ter que tomar muito cuidado, porque esse corante pode cair ali. Então, na hora de pegar, se estiverem trabalhando, mantenham distante da pintura de vocês. Bem pouquinho, acho que vai ser o suficiente para fazer a boca dela. Agora que eu percebi quando eu mexi aqui, esse meu pincel ele estava levemente com vestígio de alguma outra cor que acabou de escurecer o meu corante. Então, se eu quiser uma cor um pouco mais clarinha, vou fazer até o seguinte aqui, vou fazer um teste agora. Vou pegar um pouco desse aqui que ficou escurinho, porque já tinha vestígio de alguma cor aqui.
Misturei com aquele cor de pele que eu estava fazendo ali anteriormente. Aí pode ser uma opção aqui para vocês clarearem uma cor aí, se isso aconteceu, se vocês tiverem uma cor muito escura. Mas o que eu vou fazer? Eu vou lavar vou pegar esse pincel aqui, vou limpar um pouquinho mais, porque eu gosto dessa cor original. Eu gosto dessa cor original que eu faço. Tô fazendo uso aqui. Esse rosa coral, eu acho ele bem vivo. Eu vou colocar um pouquinho de novo, um pouquinho só. Eu gosto dele. Então eu quero que fique sim uma boca um pouquinho mais viva. Ao invés, vocês viram que é a mesma cor, só que como eu tinha um vestígio, talvez na hora que eu fui fazer algum contorno aqui, provavelmente era preto. Ficou um pouquinho de preto, mesmo lavando o pincel, às vezes acontece. De ficar um pouquinho ali e como a quantidade aqui era bem pequena, foi suficiente para colorir esta cor e escurecê-la, mas eu não quero, eu quero essa cor realmente mais clarinha. Aqui eu estou fazendo uso daquele pincel 30/0, pincel fininho. Prendo até a respiração, inclusive, nesse momento, para evitar de borrar esse desenho. A boca ela é muito delicada. Sempre tiro o excesso do corante. Evito falar para não fazer menos movimento possível. Até prender a respiração às vezes pode ser necessário em determinados momentos que você está fazendo algo aí mais delicado. Vou aproveitar que eu estava com esse corante um pouquinho mais escuro aqui. Aqui ele escureceu mesmo. Para marcar um pouco mais essa boca. A parte de cima da boca dela é levemente mais escura.
Perceberam, né, que eu fiquei em silêncio aqui mais nesse momento para evitar de borrar o meu desenho. Então, nada de falar quando vocês estiverem aí fazendo o trabalho de vocês, que é mais delicado nesse momento, que eu preciso de mais concentração, como é o caso de boca, o caso dos olhos. O ideal é que eu fique o mais silencioso aqui possível, porque o próprio falar já faz com que a gente tenha movimentos aqui, às vezes um pouquinho involuntários. Por mais delicados que sejam esses movimentos, pode atrapalhar a nossa pintura, porque ela também é bem delicada. Vou colocar o azul aqui agora. O azul que será dos olhos e da roupa, da base da roupa também. Eu não preciso ter necessariamente exatamente o mesmo tom de azul, tá, gente? Mas eu sei que o vestido da Alice, ele é azul, aí eu não poderia fazer de outra cor. Mas eu não tenho que fazer exatamente aquele tom de azul, só tenho que observar o seguinte, por exemplo, se eu fosse fazer a cauda aqui da Ariel, a cauda da Ariel não é azul dessa cor aqui, ele é um Tiffany, é uma cor esverdeada, então eu tenho que me atentar para isso. O vestido da Elsa é azul também, mas é bem parecido com a cor ali da cauda da Pequena Sereia. Então ele também não seria esse tom aqui de azul para o vestido da Elsa, poderia ficar muito escuro. Talvez poderia servir mais para o vestido da Cinderela. Aqui, ó, eu coloquei um pouco de álcool. Tá mais aguado, sim, tá? Mas aí eu vou tirando o excesso. Eu quero uma cor um pouco mais clara para servir de base do vestido aqui da Alice. Lembrando que nesse momento eu estou fazendo apenas a base das cores. Eu vou deixar sombra para fazer no final. Normalmente, quando eu estou trabalhando, por exemplo, eu teria feito o cabelo por completo. Na verdade, eu já teria finalizado toda a pele no início. Aí depois de finalizar a pele, é que eu teria ido para o cabelo. E depois de finalizar o cabelo, eu iria aqui pro vestido, para a roupa dela. Mas só para uma questão de aprendizado aqui de vocês, do ensino para vocês, estou seguindo um processo
de trabalho um pouquinho diferente do que eu faço no meu dia a dia, porque ao final eu vou colocar as sombras aqui da roupa dela, e aliás, dela por completo, né? Não só da roupa. E para que vocês saibam também que se você estivesse fazendo aí talvez uma pintura sem muito movimento, sem sombra, nada disso, às vezes é uma pintura mais chapada, mais retinha, o processo seria esse aqui então, que eu já estou realmente fazendo agora. Só que a minha referência tem luz e sombra também. Então aqui também não tem segredo. É só preencher toda a parte de azul. Vou colocar o azul aqui um pouco, vou vir com esse azul que está um pouquinho mais escuro aqui, que ele está menos diluído. Eu acho que essa base aqui talvez tenha ficado clarinha demais. Se eu sentir que esse pincel aqui também pode estar um pouco grande aqui para esse momento, posso trocar, tá? O importante é que vocês sintam isso na hora. Aqui eu estou levantando bem para pegar só a pontinha do pincel. Não precisam correr, tá? Especialmente quando vocês estiverem aí em fase de aprendizado, não tem a necessidade de vocês correrem. Aqui, como eu estou em aula também, eu faço numa velocidade que vocês vão conseguir me acompanhar com mais tranquilidade também. Observe uma coisa, o mesmo azul eu posso fazer uma cor mais clarinha como uma cor mais escura. Simplesmente diluindo mais ou diluindo menos. Às vezes passando mais vezes também aqui mais camadas de cores, como menos camadas também. Então posso ter esse controle aí da mesma cor
e me dá possibilidades diferentes de nuances aqui de cores. Sempre seguindo o movimento do próprio desenho. De novo, porque se ficar a marca aqui do pincel, o pincel às vezes também pode influenciar um pouco mais, tá ok? Tem pincéis de cerdas mais macias, com o decorrer do tempo, eles podem ficar também mais abertinhos. Aí você pode perder um pouquinho aí do controle sobre esse pincel, porque com o uso essas cerdas podem ir abrindo um pouco e você não tem sempre aí cerdas tão mais delicadas, mais macias, mais fofinhas para o seu trabalho. Então, estou procurando fazer aqui um movimento já que naturalmente a roupa segue. Porque aí pode parecer que é uma marca até do tecido, inclusive, se ficar marcação. É simplesmente uma marca do tecido. Então, é basicamente isso. De novo, aqui também estou fazendo só a base da roupa, do azul. Ao final, eu faço as sombras que esse desenho precisa. Vocês viram que aqui juntou tudo, né? Não consigo perceber o que é a manga aqui da roupa dela do restante do corpo. Então ele meio que se perdeu. E aí eu preciso vir com as cores mais escuras depois para que ele ganhe essa diferença. Vou aproveitar o mesmo azul com esse pincel aqui bem fininho. Para fazer o azul do olho. Prontinho. Se eu achar necessidade depois de vir com azul mais escurinho que eu vou usar para a roupa também, eu posso vir.